Trabalho apresentado para a obtenção de nota da disciplina Criatividade e Aprendizagem baseada em problemas. Nosso trabalho refere-se à análise ergonômica do ambiente de trabalho. A ergonomia consiste no conjunto de disciplinas que estuda a organização do trabalho, no qual existem interações entre seres humanos e máquinas. O principal objetivo da ergonomia é desenvolver e aplicar técnicas de adaptação de elementos do ambiente de trabalho ao ser humano, com o objetivo de gerar o bem-estar do trabalhador e, consequentemente, aumentar a sua produtividade. Diante disso, apresentaremos a postura errada e a postura correta no ambiente de trabalho. Em relação à postura errada, ela pode ter algumas causas, como dor nas costas, problemas na coluna e tenossinovite. A dor na costa, segundo o ranking do INSS, é a maior causa de afastamento do trabalho. Quem passa longas horas sentado na mesma posição, como os funcionários de escritório ou quem carrega muito peso, como os estoquistas, está mais propenso a ter esse problema. Se a postura errada for frequente, a situação pode se agravar, causando problemas na musculatura e nas articulações. Por isso, é fundamental dedicar atenção e cuidado para manter a postura correta. A má postura afeta toda a coluna, desde a parte cervical, região do pescoço, torácica, costas, até a região lombar, parte próxima dos quadris. A tensão e o estresse na musculatura podem causar graves dores e desconforto. Além disso, podem ocorrer patologias como lordose, escoliose e cifose, que alteram a linha correta e natural da coluna, gerando curvaturas e concavidades que causam dores. Também são comuns a hérnia de disco, o bico de papagaio e outros desvios da coluna. A tenossinovite trata-se de uma das principais doenças consequentes da má postura. Ela está ligada à inflamação dos tendões em estágio avançado. O caso pode ser grave, gerando espasmos de dor e uma difícil recuperação, impedindo a pessoa de segurar até mesmo objetos muito leves. Em relação à postura correta, é preciso evitar, para minimizar o risco em relação ao trabalho sentado, a cadeira deve ter total sustentação à coluna, além de garantir que as pernas fiquem em um ângulo de 90 graus. Os cotovelos também devem ficar nessa posição, sendo apoiados corretamente na mesa logo à frente. Em relação ao trabalho em pé, a configuração dos móveis deve ser de forma que seja de tal forma que leve em consideração a altura e, e essas necessidades. O gestor deve estimular os colaboradores a terem uma postura adequada. Deve-se também estabelecer pausas com frequências definidas. Deve-se evitar fadiga, estresse e desgaste físico e psicológico. E promover a ginástica laboral para fortalecer músculos e articulações usadas nessa atividade, evitando seu desgaste. Aqui vemos uma imagem na qual como se deve proceder em relação ao trabalho em pé, em relação à altura do cotovelo, à altura dos olhos, e em relação ao trabalho sentado. Aqui na imagem podemos ver um ângulo de inclinação de 10 a 20 graus. Em relação ao monitor, o monitor deve ter mais ou menos uma distância de 50 a 70 centímetros. Nessa outra imagem também vemos 3 tipos de forma correta e incorreta de se fazer em relação ao trabalho. Quando estamos no sofá, a forma correta de fazer e de não fazer, assim como na hora de carregar um objeto, como se deve fazer o manuseio dele em relação no escritório, numa mesa de escritório, podemos ver a maneira correta e a maneira incorreta. Diante disso, o trabalho foi apresentado pela equipe Daiane Procópio da Silva, Isabelle Valente de Oliveira, José Pinto Torres, Lidiane Mendes Silva, Marco Ayala Paiva, Paulo Jonathan Barros Alves. A nossa turma é a NC 81A.